Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que uma vez que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, hoje é o segundo domingo do Advento e estamos nesta novena da Imaculada Conceição. Estamos a preparar-nos para esta grande festa no próximo dia 8, esta grande solenidade padroeira do nosso país, Nossa Senhora Imaculada Conceição. E ela pedimos que nos ajude a falar com Jesus, né? Baseando-nos no Evangelho do dia de hoje, pois a dirigir-nos a Ele. E o Evangelho é retirado do capítulo 3 de São Mateus e está muito centrado em João Batista e no convite que João Batista faz ao arrependimento. Diz que João Batista no deserto dirigia-se àqueles que o iam ouvir falar, dizia: arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. Preparai o caminho do Senhor. João tinha uma veste tecida com pelos de camelo e uma cintura de cabedal à volta dos rins. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Isto faz referência a essa austeridade de vida de São João, que lhe dava uma grande autoridade. Ou seja, ele era um homem que sabia dizer que não a si próprio e por isso deixava na sua vida espaço para Deus e para o próximo, e espaço para preocupar-se com os outros. Mas em primeiro lugar está isto: convite ao arrependimento, a reconhecer os nossos pecados, a confessar os nossos pecados. Aliás, diz que eles eram batizados por João confessando os seus pecados, diz o Evangelho de hoje, no Evangelho que aparece este relato no capítulo 3 de São Mateus. Reconhecer os pecados, confessar os pecados. E diz também São João, diz àqueles que iam ter com ele: praticai ações que se conformem ao arrependimento que manifestais. Ou seja, praticai ações para evitar os pecados no futuro, porque o pecado é aquilo que tira-nos a felicidade, é aquilo que entristece a Deus, porque é aquilo que é o nosso único mal, verdadeiro mal, digamos assim. E o tempo do Advento é um tempo de preparação para o Natal, e queremos que tu, Mãe, que assim nos referimos a Nossa Senhora, nos ajudes a preparar bem para receber o teu filho no próximo dia 24 à noite, 25, no dia de Natal. E a reconhecer que há coisas na nossa vida que vão bem, e agradecer a Deus, mas reconhecer que há coisas que vão mal, e por isso necessitamos de arrependimento, necessitamos de propósitos. Todos nós necessitamos viver bem este Advento, diz o Papa, logo no começo do Advento, pois se ele se referia a ele próprio, diz que todos os cristãos temos que viver bem este Advento como um tempo de conversão. E João Batista fala em nome de Deus, e é interessante que, por um lado, fala claro, diz as coisas como são, diz a verdade. Hoje em dia temos que voltar a recuperar e pedirmos de Jesus esse amor pela verdade. A verdade é a realidade, a verdade é o que existe. E há tantas pessoas por aí que vivem na mentira, vivem como se um dia não tivessem que dar contas a Deus, vivem como se não tivessem que se arrepender de nada na sua vida. Isso não é verdade para nenhum de nós. Foi para Nossa Senhora por um privilégio, ela foi concebida sem o pecado original, e depois sabemos que não teve nenhum defeito na sua vida, nenhum pecado, e por isso Maria não se teve que arrepender de nada, mas é uma exceção, digamos assim. Todas as outras criaturas que pisamos nesta terra, Jesus é o Criador, mas todas as outras criaturas, todos os santos que vemos nos altares, tirando Nossa Senhora, pois foram santos com defeitos, que lutaram, começaram e recomeçaram, morreram com defeitos. Aliás, a sua santidade manifestou-se nessa luta, nesse esforço. E o próprio Evangelho não nega que os apóstolos tinham defeitos, que as pessoas que acompanhavam o Senhor tinham defeitos, mas que isso não é um obstáculo desde que lutemos por superá-los. E no fim da nossa vida é isso, é sermos santos, é cumprir a vontade de Deus e fazer apostolado, falar em nome de Deus, ajudar os outros a aproximarem-se de Deus. Isto é uma dimensão muito importante da vida espiritual, e também pedimos a Nossa Senhora que nos ajude a sermos apóstolos. Por um lado, São João Batista nos revela que para sermos apóstolos temos que saber dizer que não a nós próprios. Temos que ter uma certa austeridade de vida. Aliás, João Batista prega no deserto. E o deserto revela isso, que revela essa viagem que fez o
povo de Israel até chegar à Terra Prometida, mas revela isso, que se nós não somos capazes de dizer que não a nós próprios, a palavra de Deus fica sufocada. E vemos isso na parábola do semeador. Não sei se estás recordada, que Jesus um dia contou uma parábola do semeador que fala que a semente depois cai em vários tipos de terreno e só um dá fruto. E diz, o primeiro terreno, a semente cai, mas não se presta atenção. Aquela pessoa que não presta atenção àquilo que ouve, não reflete na sua vida, não reflete na palavra de Deus. O segundo terreno é a pessoa que presta atenção, entusiasma-se, mas depois não é constante. A constância é um grande segredo na vida cristã. Mas eu gostava de olhar especialmente hoje para o terceiro terreno. O terceiro terreno diz Jesus que é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, que tem desejos de pôr em prática, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela não dá fruto. Aí está. Pois, Jesus, não deixes que isso aconteça na nossa vida. Para isso, temos que dizer que não a nós próprios. Por isso, o tempo do Advento é um tempo de conversão, é um tempo de penitência. E é interessante como a irmã Lúcia, quando as pessoas lhe perguntavam, depois, ou falavam, ou se interessavam tanto pela terceira parte do segredo de Fátima, que hoje em dia já se sabe qual é, mas na altura não sabia, ela dizer, não, preocupem-se com aquilo que já está revelado, que é o mais importante. Dizia a irmã Lúcia, a penitência mais grata a Deus é aquela que nos leva a cumprir o nosso dever e a viver de verdade de acordo com a lei de Deus. E tudo isso já é mais que conhecido. Mas é assim, pois nós temos que de verdade cumprir o nosso dever, aí está o espírito de conversão, e esforçar-nos por viver de acordo com a lei de Deus. E aproveitar as ocasiões para falar de Deus com o nosso exemplo, depois com a nossa palavra, para transmitir essa doutrina de salvação, indicar às almas o caminho do céu, como faz João Batista nesta pregação no deserto que ouvimos no Evangelho de hoje. Cada vez se difunde mais entre as pessoas o modo de pensar materialista. Para tanta gente, o bem-estar material é o fim último da sua vida. E nesses casos, a palavra de Deus fica sufocada. Por isso nós temos que afirmar a primazia do espírito sobre a matéria. Temos que afirmar claramente que, sem dúvida nenhuma, necessitamos de um bom de meios neste mundo, mas o bem-estar material não é o fim último da minha vida. Estou aqui de passagem. E um dia tu, Jesus, me chamarás à tua presença e me pedirás contas que fizeste com o tempo que eu te dei. Por isso, vamos pedir a Nossa Senhora. Reparem que na Ave Maria dizemos rogai por nós pecadores. Por um lado, a reconhecer que há pecados na nossa vida, há coisas que não estão bem, pedir perdão, confessar, reconhecê-los. Aliás, é tão bom agora prepararmos para o Natal com uma boa confissão, como pensarmos com calma no que é que nos afasta de Deus e acusar-nos diante de Deus, no tribunal de Deus, no sacramento da penitência, pedir perdão ao Senhor. E depois, se olhamos com calma para Maria, nasce em nós o desejo de sermos como ela. Maria cumpriu sempre a vontade de Deus. Revela-nos aquilo que estamos chamados a ser cada um de nós, imagem de Deus, uma imagem que não põe obstáculos, E o modo de fazer, de olhar com calma para Maria, de contemplar a sua vida, é precisamente aquele modo que ele nos indicou em Fátima, Rezai o terço todos os dias, rezar bem o terço, contemplar com Maria o rosto de Cristo. Dizia João Paulo II que é um modo de definir o terço. Rezarmos bem o terço. Também o terço é uma maravilhosa manifestação de penitência. O terço bem rezado converte-nos, ajuda-nos. Depois, aliás, todos nós temos essa experiência, rezamos bem o terço, depois é mais fácil cumprir a vontade de Deus, é mais fácil dizer não àquilo que afasta Deus, é mais fácil vencer a preguiça, o orgulho, o comodismo, o egoísmo, etc. Maria aponta-nos o caminho da felicidade e ensina-nos a sermos livres. Maria aponta-nos o caminho da verdadeira felicidade, que nunca está no pecado, nunca está naquilo que afasta Deus, nunca. Pois que ela nos ajude nestes dias que agora estamos a preparar, a sua Imaculada Conceição, essa grande solenidade que vamos celebrar no próximo dia 8, que Maria nos ajude a convertermos neste Advento, a sermos de verdade apóstolos, a aproveitar as ocasiões que tu, Jesus, nos dás para evangelizar, para dar testemunho da verdade, como foi João Batista, como vemos no Evangelho da Missa de hoje. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.